Olá, bem-vindo ao Grupo de Estudo da Doutrina Espírita nesse nosso Momentos de Reflexões. Estamos todos aqui, mais uma vez, como toda segunda-feira, hoje e sempre aqui estaremos. Hoje na companhia da nossa amiga Jaqueline, da nossa amiga Dinorá e do nosso amigo Ângelo. Na próxima semana, com certeza, o Jair e o João estarão aqui conosco. E nós vamos dar continuidade no estudo, na reflexão da obra Roteiro, discografia do nosso querido Chico, com a sua parceria, o seu estimado companheiro Emmanuel. E hoje nós vamos tratar do capítulo 2, no plano carnal. Vamos refletir, tentar entender esse capítulo, trazendo então para nós, hoje, depois do comentário da Jaqueline e da Dinorá, antes, trazer o Ângelo aqui, o seu boa noite, uma prece, Ângelo. Boa noite, Jaqueline, boa noite, Dinorá, boa noite, Paulo, boa noite a todos que nos permitiram entrar em vossos lares na noite de hoje, para termos um pouco mais dessa reflexão dos ensinamentos contidos nessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. E hoje, na prece, eu pretendo trazer aqui algo de Bezerra de Menezes, e ele começa dizendo para nós o seguinte: busquemos a tarefa que nos cabe realizar e a edificação coletiva com Jesus. Ergue-se a sublime, lançando seguros alicerces no presente para que o futuro pertença ao reino de Deus. Não nos esqueçamos de que somos os braços do Senhor em serviço dele e aceitando a nossa condição nesse clima de fraternidade e interdependência ante a supervisão divina. Estejamos convencidos de que na condição de equipe de benfeitor eterno estaremos concretizando o seu excelso esquema de luz e amor. Bezerra de Menezes. Então, que nesta noite de aprendizado, nesta noite seja realmente de um aprendizado para nós, que as reflexões aqui contidas no estudo de hoje, no plano carnal, possam nos servir de caminho e luz para atingirmos aquilo que aqui viemos buscar, ou seja, o nosso crescimento, amadurecimento espiritual. Paulo? Que assim seja, João. Então vamos para a leitura através de um vídeo, com a leitura realizada pela nossa amiga Jaque, desse segundo capítulo, no plano carnal. No plano carnal, isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. A esfera sensorial funciona para ele à maneira de câmara abafadora. Visão, audição, tato padecem enormes restrições. O cérebro físico é um gabinete escuro proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos, aí jazem, na forma estática de intuições e tendências. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. No templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada, em temporário ouvido, mas não absoluto, porque se transporta consigo o mais vasto patrimônio de experiência. É torturado por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demonstrando-se enquanto no mundo opaco, em singulares e reiterados desajustes. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas,
a fim de que valorize no máximo os seus recursos no espaço e no tempo. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias à procura de flores que lhe garantam o fábrico do mel. Assim também, pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Sofrendo limitações, improvisa novos meios para a subida aos cimos da luz, marcando a própria senda com sinais de uma compreensão mais nobre no quadro em que sonha e se agita. Torturado pela sede de infinito, cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. As faculdades sensoriais são insignificantes, réstias de claridade, descerrando-lhes leves notícias do prodigioso reino da luz. E quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal, que se aprisiona temporariamente no desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco, tece as asas de amor e sabedoria, com que mais tarde desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. Maravilhoso texto. Né? Maravilhoso texto, Ângelo. Fique à vontade, que todo mundo aqui acho que está louco para falar alguma coisa. Pois Ângelo? Paulo, Jacques e Dinorá, amigos que nos acompanham, né? Quando ele diz para nós, isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções e limites que se fazem necessários. Quantas vezes a gente já não ouviu dizer, né, que o ser humano não usa 10% da sua inteligência, porque ainda nós estamos reduzidos, né? Nós estamos nesse corpo carnal, lembrando sempre, né, que nós não somos matéria vivendo uma experiência espiritual, mas sim que nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal. Ou seja, nós estamos aqui para a nossa trajetória de evolução. O espírito encarna para a sua trajetória de evolução. Então, precisamos entender que esse corpo que aqui está seria mais ou menos uma câmara abafadora, né? Eu costumo brincar muito, Dinorá e Jaqueline e Paulo, né? Esse corpo nos deixa com a mãozinha de dinossauro, né? Eu quero pegar, mas não posso, eu quero pegar, mas não posso. E muitas vezes nós utilizamos esse corpo como desculpa, né? Como desculpa, porque nós costumamos dizer o quê? A carne é fraca. Não, a carne não é fraca. Quem pensa é o espírito. Então, o meu espírito é que deu uma fraquejada, mas não que ele vá ser sempre fraco. De momento ou outro ele vai acender, né? Ele vai buscar essa luz e buscar através do seu cérebro físico, que é um gabinete escuro, como fala aqui, né? Recapitular e reaprender. Então é isso que nós viemos fazer aqui. De vez em quando nós temos um lapso, né? Agora eu vou fazer isso. Oh, que maravilha que eu fiz. Eu estou reaprendendo. Estou reaprendendo a amar os meus inimigos, né? A perdoar os meus inimigos, né? Eu estou reaprendendo a viver neste corpo carnal. Porque cada encarnação, companheiros e companheiras, é uma experiência carnal. Então eu vou ter sempre essa experiência carnal até eu atingir a plenitude do espírito. Eu vou ter sempre essa experiência carnal. Quer dizer que um espírito evoluído também pode ter uma experiência carnal? Quer dizer que um espírito evoluído também pode ter uma nova experiência carnal, mas com uma missão maior do que a nossa, que é aquela de vir nos ensinar um pouco mais. Por isso que nós temos aí grandes espíritos que já passaram por aqui e nos trouxeram alguns e bons ensinamentos, né? Ele diz para nós aqui, conhecimentos adquiridos, hábitos profundamente arraigados nos séculos, aí jazem na forma estática de intuições e tendência. Busca lá no fundo da memória.
Às vezes nós não temos essas intuições, olha, eu não vou por aqui, eu vou por aqui porque é melhor. E ali, de repente, nós encontramos algo que nós íamos procurando há algum tempo. Então, essas intuições nós temos também, nós sabemos, né? E percebemos através do nosso pequenino cérebro, né? Ainda como ele diz aqui, né? Nós vamos recapitular e reaprender, né? Nesse gabinete escuro que é o nosso cérebro físico. Ainda é um gabinete escuro. É uma caixinha de surpresa ainda o nosso cérebro escuro, né? Nosso cérebro material. Mas nós vamos reaprendendo assim. Então, encarnação por encarnação, são as oportunidades que recebemos para o aprendizado. Lembrando, somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Então, esse templo miraculoso, como ele diz para nós aqui, da carne, já imaginaram as células que nós temos, né? Como é que elas são? Então, a nossa alma, ou seja, o espírito encarnado é a alma, permanece provisoriamente encerrada, porque quando nós nos libertamos desse corpo material, nós vamos para a plenitude, para a nossa vida espiritual. E lá nós seremos um pouco mais livres do que somos agora, neste plano de provas e expiações. Paulo? Grato, Ângelo, grato, né? E dando continuidade na reflexão, vamos dizer, da segunda parte desse capítulo, ele diz muito bem ali, né? Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas. E a gente, né, temos realmente que cuidar desse corpo, né? Através dele nós temos o nosso processo de evolução, é uma ferramenta que nos ajuda aí muito, mas ele limita muito o espírito, né? Ele traz uma limitação em virtude do mundo em que nós estamos. Ele tem que dar essas limitações. Por mais que nós entendamos isso, que nem a nossa visão, nós conseguimos perceber cerca de 5%, um pouco mais, um pouco menos, das coisas realmente que existem. Muitas, mais de 90%, passam desapercebidas pela nossa visão física, não pela visão do espírito. E aí ele cita embaixo, fazendo até uma comparação, né? Pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. É o processo de evolução que nós estamos tendo. Então nós estamos buscando essa luz, essa necessidade. E é interessante assim que está dentro de nós. Nós temos essa necessidade. Nós queremos, alguns desejam isso e colocam em prática, outros, infelizmente, só desejam e não trabalham, né, em busca dessa luz, e outros, infelizmente, né, estão estacionados ou muito devagar. Mas todos recebem do nosso Pai Celestial, né, essa bondade do nosso Pai. Por isso que ele é infinitamente bom e justo. Ele dá todas as condições para nós. E outro exemplo maravilhoso que Emmanuel cita é da abelha. Ela viaja, se desloca por muitos quilômetros de distância para buscar, né, o seu produto básico para construir o mel. E nós temos que ser assim. Buscar nas pessoas essa essência para construir nosso mel e tornar a nossa vida mais doce e a vida dos nossos próximos mais doce. E dessa forma, como diz o Ângelo, nós vamos aprendendo a amar. Daqui a pouco nós estamos distribuindo essa doçura para todos que compõem, né, nossa ligação, o nosso mundo, né, a nossa sociedade, os nossos amigos, os nossos familiares. Por isso que eu destaco sempre a importância da família. E é interessante que no mundo maior, a parceria também de André, Luiz e Chico, ele diz assim: viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorrem sobre nós. Estamos em todas as épocas, abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores.
é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, nós vamos num processo de evolução. Nós sofremos algumas limitações desse corpo, como destaca no texto a parte da audição, da visão, né? Nós temos algumas coisas do tato, mas quando nós deixamos esse corpo, isso evolui muito. E para fechar, para passar para Jaque, para ignorar também o comentário, eu vou no Livro dos Espíritos, questão 245, Kardec pergunta para a espiritualidade: os espíritos têm circunscrita a visão como os seres corpóreos? Não, ela reside neles. Então, a visão hoje que nós temos aqui é limitada para o nosso corpo. Fora do nosso corpo, a nossa visão se amplia, digamos assim, é uma visão 360 graus. Né? Percebemos. E isso também vale para a audição. Os nossos sentidos, que nós estamos, né, limitados pelo nosso corpo físico, eles extrapolam. Né? E, para fechar, a questão 246 do Livro dos Espíritos: precisam os espíritos da luz para ver? Resposta: veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Faço até o convite aqui para o pessoal acompanhar também no GED Grupo de Estudo Doutrina Espírita, né, os estudos doutrinários às sextas-feiras, às 8 horas da noite. Lá está sendo estudado matéria, perispírito e espírito. E está se falando muito dessas propriedades do perispírito, que vão nos ajudar a entender também essa passagem. Agora eu vou passar para as meninas também, né, Ângelo? Que nós aqui já falamos demais já. Jaque? Eu? Então, eu estava prestando atenção em tudo que vocês estavam dizendo antes e na hora da mensagem, eu fiz aqui algumas anotações bem rápidas para a gente estar depois desenvolvendo esse raciocínio. Daí veio o Ângelo falando, o Paulo, e novos raciocínios foram vindo com relação à reflexão, porque é isso, né, que a gente está fazendo aqui, né, Dinorá? Refletindo. E uma das coisas assim que eu achei assim sensacional é perceber quando o Paulo falou a respeito do mergulho, Paulo, da gente estar olhando para o nosso próximo, vamos colocar até como uma matéria-prima que você colocou da abelha, né? Para a gente estar tendo, através dessa visão, desse convívio, desse conhecimento, através da postura do nosso irmão, que muitas vezes que é muito mais fácil, né, a convivência com os nossos irmãos que sintonizam conosco. E como disse o Ângelo, aqueles irmãos que o Ângelo não falou não sintonizam conosco, porque eu costumo usar esse termo, mas que a gente muitas vezes chama como sendo irmãozinhos que a gente pode considerar não muito amigos, né? E eu diria mais, eu diria que esse mergulho até chegar no outro, ele é tão importante que ele seja feito internamente. Porque a gente tem tanto aprendizado guardado nessas experiências, como vocês disseram, de tantas e tantas encarnações que nós já vivenciamos e que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido essas, como disse a mensagem a respeito das intuições, né? Quantos e quantos de nós que estamos aqui, nós estamos em 4, mas quantos irmãos que estão nos assistindo agora ou que irão nos assistir depois, já não vivenciaram experiências de falar assim, puxa, parece que eu já passei por isso, parece que eu já estive aqui, parece que eu já falei essa mesma frase. Às vezes a pessoa até fala, nossa, eu estou até arrepiado, né? Por quê? Porque a gente sabe que nada é o acaso. Então, as anotações que eu fiz, nem que eu me estenda um pouquinho, tá, Paula? Eu prometo que eu vou tentar ser rápida por causa da Dinorá, que vem depois de mim. Mas eu escrevi aqui, ó, somos limitados quando encarnados. Isso, e veio muito claro para mim, né? Agora a gente vira avó, assiste tudo quanto é filme da Disney, né? Eu não sei se vocês chegaram a assistir o filme Luca, que aparece na hora da corrida, quando eles estão no mar e ele vem com aquela roupa de mergulhador para que ninguém descobrisse que ele era um peixe e sim um menino. E só a dificuldade de estar andando com tudo aquilo, eu fico imaginando a gente aqui encarnado. Tantas e tantas
possibilidades da gente voar, da gente acreditar, da gente vivenciar, como disse a mensagem, bastando apenas a boa vontade. E a gente se priva, a gente se poupa, nem sei se seria esse o termo, mas a gente não acredita que, como diz aqui, mas há necessidade para a nossa evolução da boa vontade. Porque ela nos convida ao aprendizado através da nossa reforma íntima, que com certeza a transformação irá ocorrer. É isso que nos falta, talvez, uma consciência divina, não do divino, mas do interno nosso, que através da nossa vontade, eu desejo, como você falou também, não sei se foi você ou o Anjo, você quer e alguns fazem, outros querem e ficam só querendo, não agem, não buscam. E cada um da mãozinha do dinossauro. E cada um vai no seu tempo, mas a gente depois, quando retorna à pátria espiritual, não sei se a Dinorá concorda comigo, aí a gente vai ver aquele filme da nossa experiência vivida e vai falar, puxa vida, quanto mais eu não poderia ter feito por mim, porque automaticamente refletiria em todos aqueles que estão comigo nessa caminhada. E daí observar sempre cada aprendizado pelos sentidos, como você falou, né? Que os sentidos, eles são nada mais, nada menos que a transformação dos nossos dons divinos. Quando a gente aprende só olhando, quando a gente aprende só ouvindo, quando a gente aprende falando. Então, tudo que a gente tem em termos, como você diz, dos sentidos, que são muito mais, mas aqui a gente é limitado, como disse o Ângelo, né? Nós somos limitados, mas somos limitados por nós mesmos. Porque talvez nos falte vontade de acreditar e de ir mais em busca dessa transformação. De ir mais em busca de acreditar que nós não estamos aqui ao acaso, ou muito menos sozinho. A única coisa que a espiritualidade nos pede com muito carinho, pelo menos é essa a minha visão, é que a gente escolha o caminho do bem. E para isso, como você disse também, trabalho. Porque nada vai ser ao acaso. Isso que nós estamos fazendo aqui é um trabalho, mas é um trabalho de autoconhecimento. As consequências desse trabalho, que vão ser os frutos que vão vir dele, como a gente disse, são as consequências. Mas o primeiro trabalho que nós estamos realizando aqui é a busca do nosso autoconhecimento. São essas reflexões íntimas feitas pelo Paulo, pela Dinorá, pelo Ângelo, pelo João, pelo Jair, que vão fazer com que isso cause essa transformação. E quando fala também na mensagem a dor que repreende, que bênção quando a gente não precisar mais da dor, para a gente acordar mais rápido, para a gente entender que ela é um despertador, até mesmo para os nossos sentidos. Porque o quanto que um beijo não é muito mais acolhedor, mais doce, e dá vontade de você ficar mais tempo sentindo esse contato do que um tapa. E nós estamos falando de sentido. Então, essa pelo menos foi a reflexão que vocês dois me trouxeram através dessa mensagem. Agora eu deixo falar para a Dinorá, Paulo. Vamos ouvir um pouco a Dinorá, né, a respeito dessa passagem. Dinorá, fica à vontade. Eu acho que vocês já falaram tudo, eu já aprendi tanta coisa ouvindo vocês, que acho que não sobrou quase nada para falar, né? Como dizia o Richard Simonetti, eu li num dos livros dele, não me lembro o nome, que este mundo é uma cadeia, é uma escola, é um hospital, né? Por quê? Aí a gente entende bem por que cadeia. Porque nós estamos aqui com os sentidos assim restritos, né? Como o Paulo falou, a gente usa só uma pequena porcentagem do cérebro, né? A visão, tudo
é restrito. Então, a gente quer, tem uma hora que a gente quer, parece que quer mais, né? E a gente sente as próprias limitações, né? E nós estamos aqui, como o Ângelo falou, né? Seres espirituais numa experiência corpórea, né? E essa experiência nem sempre ela é. Nós estamos aqui para na zona de conforto nada cresce. Nós estamos aqui justamente para enfrentar os desafios, para nos pela autossuperação, como fala nesse texto mesmo, né? É uma escola, porque estamos constantemente aprendendo, né? Muitas lições nós estamos tendo oportunidade de ter neste planeta, né? É um hospital, por quê? Porque nós somos almas doentes ainda, né? Ainda contaminados pelo vírus do orgulho, do egoísmo, né? São doenças morais, né? São chagas que faz a gente até adoecer fisicamente, né? Então é tudo isso, e é uma oficina de trabalho, né? Aqui tem uma parte que fala que o homem torturado pela sede do infinito cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que santifica. Eu vi uma vez essa frase, não lembro se é do Chico, quem que é, mas assim, que a gente cresce desidratando, seja pelas lágrimas da dor, seja pelo suor do trabalho, né? Então, muitas vezes, como a Jaque falou, a dor é um sinal de alerta, né? De que algo não vai bem, de que é preciso mudar a rota, né? É o nosso despertador, né? Ela nos chama a atenção para uma série de coisas. A gente amadurece muito quando passa pela uma dor física, moral, né? Eu acho que a gente acaba se despindo de algumas ilusões e começa a valorizar mais o que é essencial, né? O que realmente importa, né? E aí nós vamos, às vezes, aquele vazio existencial que a gente fala tanto, né? Tem hora que você tem algumas lembranças de outros mundos, outras coisas que parece que aqui não dá, parece que aqui está pequeno, né? A gente sente mesmo as restrições, as nossas limitações estando aqui num corpo de carne, né? E é aí que a gente começa a buscar, como a abelha, Paulo falou que a abelha percorre longas distâncias, né, para encontrar o que ela precisa, o homem também chega uma hora que ele não se satisfaz assim por dentro, né? Não satisfaz a sua consciência, então ele tem necessidade de alçar voos mais altos, né? E ele vai se utilizar das sombras do palácio corporal que o aprisiona temporariamente, né? No desenvolvimento de suas faculdades divinas. É o que acho que a Jaque falou, né? Usando os nossos sentidos, né? Tendo uma vontade, né, de passar para estágios melhores, né? Então, usando esses sentidos, usando todas as faculdades com que Deus nos criou, né? Para tecer as asas, né? De amor e da sabedoria. São asas que nós precisamos, né? Para alçar voo. Porque não importa só o conhecimento. Eu acho que até na introdução desse livro que diz: se a transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento, né? Então, aí nós temos que buscar o conhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento,
para podermos nos elevar espiritualmente, moralmente, né? Melhorar o nosso, atingir a pureza de coração, né? Como Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, né? Então é isso que nós estamos aí, com muitas restrições, mas procurando tecer as nossas asas, né? A sabedoria e o conhecimento. E através dessas asas nós vamos conseguir alçar voos mais significativos, né? Atingir estados melhores de consciência, né? Que Lembrando, né, maravilha, que amigos? maravilha. Né? E isso porque você falou que não tinha nada, tá vendo? Deixa o coração falar, realmente a gente é tocado e vem. Fala, Angelo, vamos lá para o Lembrando, nosso. né, que temos que tratar do espírito, mas também não podemos esquecer do corpo, né? Tem aí os médicos da Terra para cuidar desse corpo material aqui, né? E hoje, coincidentemente, eu estava, durante o Evangelho no Lar, nós lemos aqui o livro Médico Jesus também, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo de hoje do Médico Jesus caiu o seguinte: Jesus, quando curou Lázaro, ressuscitou Lázaro, primeiro ele pediu para os discípulos tirarem a pedra da frente. E é isso que o José Carlos de Luca recomenda a gente. Para que a gente permita que Jesus entre em nossos corações, nós precisamos tirar essa pedra da frente do nosso coração e pedir para o mestre: mestre, pode entrar. E já a partir desse momento é que começa essa nossa transformação. Ótimo, Angelo, ótimo. Ótimo. Estamos também. Jaque, quer dar sua mensagem final, teu entendimento? Já sou. Na verdade, é uma das coisas que a gente também tem que ter bastante consciência, né? Eu falo consciência no sentido de responsabilidade com o nosso trabalho evolutivo, né? Essa proposta entre nós e o divino, quando aqui pedimos a oportunidade da reencarnação, é que nós temos plena ciência que as leis divinas habitam a nossa consciência. Então, por mais que a gente se diga, né, ou eu falo por mais que a gente diga, mas assim, até mentalmente, às vezes eu brinco, quando a gente está fazendo o evangelho, que eu falo que a gente balança a cabeça para que os pensamentos que não são bons, eles saiam, né? Mas a gente balança a cabeça, mas continua pensando a mesma coisa, né? E às vezes fazendo a mesma coisa para depois falar: puxa vida, eu sabia que isso não ia dar certo. Como você falou, eu sabia que não era esse o caminho, ou às vezes a intuição está falando, faça assim, e a gente luta contra ela e faz de outro jeito e depois se arrepende. Então eu acho que oportunidades são infinitas. A espiritualidade nos ama assim, quando eu falo nos ama assim, eu coloco assim o que a gente possa ter de mais próximo em termos de entendimento sobre o amor, que é quando a gente ama com cuidado, que a gente ama com proteção, que a gente ama com tudo que é de bom. Então eu vejo a espiritualidade nos acolhendo assim. Então a gente não tem mais condições nessa encarnação, em outras que virão, de falar que a gente não recebeu os recadinhos de amor da espiritualidade na vida. Isso que nós estamos vivendo aqui é um recadinho de amor. E vamos lembrar lá de Paulo dizendo: desperta tu que dormes. Até quando nós vamos continuar dormindo? Até quando a gente vai precisar ser acordado por esse despertador da dor? Para descobrir que a única coisa que nos cabe aqui enquanto filho de Deus é deixarmos a nossa vontade de agir e trabalharmos nessa ação. Porque nesse imediatismo que a gente vive achando que nós vamos dormir da forma como somos e no dia seguinte acordar já possuídos de perfeição, é algo assim desnecessário até falar, porque é um imediatismo que vai fazendo com que a gente desrespeite todas as leis divinas que habitam a nossa caminhada evolutiva.
Então, eu acho que a mensagem de hoje vem para falar a importância, como o Ângelo foi brilhante quando ele colocou a respeito de que nós estamos neste corpo físico como uma escola de aprendizado. Mas nós somos muito mais do que isso. E é necessário que a gente entenda essa importância de saber equilibrar, como ele disse agora nessa segunda parte a respeito dos cuidados e tudo mais, porque quanto mais tempo a gente tiver aproveitando essa experiência na parte material, né, na carne, vamos colocar assim, mais oportunidades a gente vai ter de crescer. Quantos irmãos nossos já não estão na pátria espiritual? Nessa experiência aí de 2, 3 anos, eu tive o meu irmão que foi embora com a situação do Covid, e nós estamos aqui, eu tenho que estar aqui por ele, eu tenho que estar aqui para falar que Deus é maravilhoso. Eu vivi a experiência em menos de uma semana da minha caçula estar com Covid e meu irmão também, e ele ir embora para a pátria espiritual e ela ficar. Como que eu não vou ser grata? Não pode caber em mim em nenhum momento duvidar do amor de Deus por mim. Então é isso que eu acho que essa mensagem vem nos trazer. Nós somos eternos, eternos na busca do bem. É isso que fica para mim a mensagem de hoje. Paulo, Ângelo e Dinorá. E gratidão por todo o aprendizado que vocês me trouxeram hoje. Nós é que agradecemos, Jaque, pela sua companhia. Dinorá, sua mensagem final. Aí. Jesus já disse, vós sois deuses, porque ele viu nós lá no futuro. Então, por mais que a gente se recuse, chega uma hora que esse despertador chamada dor, né? Já que falou, chega uma hora que a gente tem necessidade de buscar a transformação, né? Chega uma hora que você fala, não pode ser só isso, não tem algo mais. Tem algo mais além, tem algo mais profundo que pode me dar aquilo que eu não estou conseguindo só através das coisas materiais. E é aí que a gente começa a movimentar os nossos talentos, né? Começa a ir buscar. Então, buscai e acharei, né? Vinde a mim os que estão cansados e eu vos aliviarei. Então, quando a gente está cansado deste mundo, né, tão conturbado, está ali uma oportunidade de a gente aprender, da gente transformar, se transformar, e transformar o nosso entorno, né? E alçar voos mais significativos, voos mais altos. Jesus está nos esperando, ele confia em nós, né? Ele disse, vós sois deuses, ele sabe do potencial que todos nós temos, né? Não adianta duvidar, né? Como vocês falaram, é acreditar. Acreditar. Não só nisso que está aqui, que os nossos sentidos podem ver ou tocar, mas acreditar naquilo que está na nossa consciência, na nossa intuição. As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, né? Isso aí, Dinorá, grato. Também. Muito obrigada por estar aqui com vocês, aprendendo tanto com vocês. Hoje, sem a presença do João e do Jair, mas na semana que vem, certamente eles estarão conosco também. Muito bom estar entre vocês. Com certeza, Dinorá, com certeza. Alegria de estar aqui com vocês, alegria de estar com o pessoal que vai estar nos acompanhando. E eu vou, mais uma vez, no texto, o último parágrafo que diz assim, eu vou citar parte do parágrafo, que diz assim: e quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal que o aprisiona temporariamente, desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. E me veio na memória que nós até falamos sobre Jerônimo Mendonça, falamos na quarta-feira passada na live, o gigante deitado, preso ao seu corpo. No final, né, era levado para fazer as palestras numa cama, chegou a entrar pela janela porque não passava ali pela porta. No final, nem a visão
tinha mais. Mas ele continuou no seu propósito. Eu acho que essa é a mensagem, no meu entendimento, para hoje, né? Chamado a todos nós, para que nós possamos superar essas limitações, que ainda bem que nós temos essas limitações, porque nós somos muito rebeldes, nós não sabemos ainda utilizar tudo que Deus nos dá. Somos muito mal agradecidos. Gratidão, Jaque, gratidão, Dinorá, gratidão, Ângelo, gratidão a todos. E saudades dos nossos amigos Jair e João. Beijo no coração de todos, a paz e a luz do Mestre Jesus, sempre presente. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem.